Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Papo de Investidor. O programa de hoje está recheado de coisa boa, viu? Tô trazendo aqui Patrícia, que é proprietária do restaurante Bistrô Flor do Rosário, e também meu amigo aqui Severino, que é proprietário da administradora de condomínios Conduz. Meu amigo, tem muita história para hoje. E para me ajudar aqui nesse bate-papo, meu amigo Anderson. E aí, Anderson? Muito boa noite, hoje promete. Hoje tem muita coisa boa. Eu quero logo começar com a parte do condomínio, que eu quero saber se tem confusão em condomínio. Tem muita coisa pra gente perguntar hoje aqui. A gente pode começar, né? Que eu acho que isso é uma pergunta aqui que tá na cabeça de muita gente. Eu que moro num condomínio também, de vez em quando tem um atrito, né? Uma coisa aqui. Como é que é, Anderson, essa história? Desculpa, Severino. Como é que é essa história, a gente resolver esse problema? Como é que funciona essa confusão nos condomínios? Tem muita? Rapaz, bastante. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade a vocês de estar aqui nesse programa, no Papo de Investidor, para aqui abordarmos esse tema bastante importante, bastante contundente, bastante volumoso, né, que é o meio condominial, né? Então, a pergunta que o Primitivo nos fez são bastantes conflitos, né? Bastante conflito de condomínios, e nós que somos da área de administração de gestão de condomínio, temos que ter bastante expertise na área, bastante técnica, né? Bastante informações para fornecer aos condôminos. E quando essa informação chega no condomínio, acaba que ficando mais fácil, Primitivo, da gente fazer o gerenciamento. Então, hoje vamos ter a oportunidade aqui de discutir, debater, tirar várias dúvidas com relação ao condomínio, que é bastante amplo, e vocês vão poder ficar à vontade aqui para a gente poder dialogar. Mudando o assunto aqui, a gente traz uma pessoa que vai falar sobre condomínio, que é muito conflito. Acontece muito conflito no condomínio, mas do outro lado está uma fera aqui, que foi ganhadora do Melhores do Ano, agora, o último evento que teve, proprietária do Bistrô Flor do Rosário. Me fala um pouco sobre você, Patrícia. Boa noite, Anderson, Primitivo. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, que é bem legal, eu gosto particularmente de contar, e da empresa, que também passou por vários momentos que vale a pena, né, compartilhar com todos vocês. Então, é uma honra para mim, e eu quero também passar muitas dicas e ajudar, talvez, a pessoas que estejam passando por algum momento de dificuldade a empreender nessa área, que vale muito a pena, e encher de esperança o coração de pessoas que também amam a gastronomia. Muito bom. Severino, a gente estava conversando previamente, eu achei interessantíssimo aquela conversa prévia que a gente teve, que foi a respeito da sua... Você abriu aquela janela de oportunidade, né? Você montou sua empresa na pandemia, não é isso? Exato. Uma época que todo mundo estava segurando, né? A gente na recessão, você viu uma janela. Conta um pouquinho pra gente. Porque como o assunto é o quê? É empreender. O cara empreender no meio da pandemia, tirando delivery, fora delivery, você foi um fenômeno. Verdade. Legal, Primitivo. Eu sempre busquei essa oportunidade de poder mostrar um pouco da minha história, né? Minha história é um pouco de superação. Tem bastante superação, né? Um jovem que veio de família muito humilde, muito simples, casal de agricultores, né? Então, eu resolvi dar uma repaginada. Então, foi um tempo que eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade, não é? Ainda muito jovem, ainda namorando praticamente. E foi lá onde abriu o leque, a minha mente. Comecei a ter acesso àquelas informações, trabalhar no escritório, ter acesso à rede de computadores, rede de internet, bastante informações. E foi lá que desencadeou, né, esse amor, essa paixão por trabalhar com condomínio. Tempo depois de casado, fui morar no condomínio, onde de cara foi eleito síndico desse condomínio sem conhecer nada, sem ter conhecimento de nada. Então, foi ali que eu comecei a ter acesso a alguns conflitos dentro do condomínio. Então, levei isso para frente. Depois de um certo tempo, eu fui fazer a parte técnica, estudar, fiz faculdade, curso superior em administração, até porque quem exerce a atividade de administrador de condomínio é preciso ter essa formação técnica. Na verdade, é uma exigência, inclusive o CRA ele faz essa fiscalização de profissionais que trabalham na área. Então, eu quis começar, mas começar da maneira certa, com o pé direito, não é verdade? Então, para isso, precisei mergulhar, buscar ter conhecimento e me espelhar em quem já estava no mercado há muito tempo de caminhada. Ô Severino, qual a diferença entre o administrador de condomínio e o gerente de condomínio? É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Totalmente diferente, né? São pessoas com atribuições diferentes. Na verdade, hoje num condomínio, a figura principal do condomínio é o síndico do prédio. Então vamos lá, tem lá um condomínio com 20 apartamentos. Então precisa ter ali o representante. O condomínio ele é uma unidade filantrópica.
O CNPJ de um condomínio é o mesmo CNPJ de uma associação, de uma igreja, que precisa de um representante. Não tem um dono, mas tem um representante. Só que a figura do síndico condômino, a cada dia ele vem sendo extinto. Ninguém quer ser síndico condômino. Aquele condômino que mora no condomínio, que tem a propriedade, que tem um apartamento, ele muitas vezes não quer ser o síndico do condomínio. Por quê? Justamente por conta daquilo que Primitivo falou no início, por conta dos conflitos. Então acaba que quando o síndico tem que tomar alguma ação, alguma atitude, o condômino já pensa logo que ali é uma tomada, uma iniciativa diretamente, um problema pessoal. É aí onde entra a figura de um gerente. Então, eles contratam profissionais na área de condomínio com expertise na gestão de manutenção, principalmente, não é verdade? E aí a terceira pessoa é uma administradora. Praticamente o administrador é o escritório do condomínio. É lá onde nós pegamos orçamentos, fazemos indicações de empresas para executar serviço no condomínio, que era esse ponto que eu queria enfatizar para a turma que está acompanhando o programa Papo de Investidor. Eu acredito que vai ter muita gente nos acompanhando e pode ver aí uma oportunidade de investir nesse mercado que hoje é um dos que mais cresce em todo o país. Você tem noção, todas as capitais, todos os estados, hoje tem um grande crescimento na área condominial. Todo mundo quer morar em condomínio. Todo mundo quer morar em condomínio. Então, quando você passa na frente de um prédio, de um condomínio, você de cara já pode enxergar ali muitas e muitas e muitas oportunidades. Desde da pessoa que trabalha na limpeza, desde a pessoa que trabalha na elétrica, na hidráulica do prédio, na portaria do prédio. Então, assim, é um leque de informação. Então, muitas vezes, respondendo melhor a pergunta de antes, o síndico condômino ele não tem aquela disponibilidade de gerir isso só. Então, ele acaba contratando ali um gerente condominial, que é a pessoa que vai estar responsável pelo condomínio, e assessoria total da administradora, que ali são administradores profissionais capacitados na área para poder orientar ali o gerente sempre da melhor forma, atuando de forma imparcial, para que nenhum condômino se sinta atingido ou agredido. Excelente, excelente. Patrícia, me diz uma coisa, como é que foi o início, a ideia, a inspiração? Vou cozinhar. Já gostava? Tem alguém dentro da família, mãe, avó, alguém na família já tinha empresa? Como é que foi esse teu início? Então, Primitivo, começou... a lembrança que eu tenho mais antiga de eu cozinhando era em média de 5, 6 anos. Como? Brincando. A minha mãe fazia o fogareirozinho, colocava as panelinhas de barro e eu ia imitar ela. Porque ela era uma grande cozinheira, dona de casa. Meu pai era petroquímico, ela dona de casa. E eu me inspirei nela desde sempre, desde que eu entendi para que servia a panela, colher, faca. E aí, assim, foi crescendo o amor pela gastronomia e estava sempre ali do ladinho dela, tentando aprender. Ela foi minha grande inspiração e é até hoje. E trabalhei, né, desde novinha. Meu primeiro emprego foi em restaurante. Eu busquei essa área porque eu queria muito aprender mais, profissionalmente falando. E trabalhei praticamente a minha vida inteira, uma parte dela profissional em restaurante. Grandes restaurantes, eu venho de Curitiba, e lá eu me profissionalizei. Quando eu quis estudar, eu fui para São Paulo fazer vários cursos em todas as áreas da gastronomia, não só cozinha. Eu estudei cursos técnicos, milhares de cursos na área de confeitaria, salgateria, doceria, chocolate, forno, fogão, massas, tudo que vocês possam imaginar. Eu estou sempre buscando conhecimento. E aí, conheci um paraibano, vim conhecer a Paraíba, me apaixonei, que difícil, né? Se apaixonar pela Casou Paraíba. Casei com a Paraíba. Casou com a Paraíba e com o quando paraibano. eu cheguei aqui, eu ainda fui trabalhar em vários restaurantes, até mesmo para entender um pouco do gosto da gastronomia local. Eu tinha que entender, eu já tinha interesse de ter meu próprio restaurante, mas eu tinha que entender o que as pessoas gostam aqui nesse lugar, né? O que eles preferem. E aí, quando eu senti um pouco, né, aqui da cultura local, então eu decidi abrir o meu próprio restaurante. Vendi tudo que eu tinha no Paraná, em Curitiba, porque eu tinha um patrimônio lá já construído, consolidado, e comprei o imóvel ali em Jaguaribe, um imóvel antigo, histórico, faz parte de toda aquela região tombada ali de Jaguaribe, do patrimônio histórico. Inclusive, a igreja, que eu faço referência, ela é tombada também, ela é centenária, que é a Nossa Senhora do Rosário. E um belo dia, sentado, vendo uma missa, um casamento, se eu não me engano, porque tem muitos casamentos. Eu casei lá. Eu falei, se eu estou aqui de frente à Igreja do Rosário é porque é uma mensagem. Falei pro meu marido, é uma mensagem. E aí veio no casamento, conversando com a padroeira, mesmo assim, veio o nome, Flor do Rosário, porque no terço da Rosário tem as rosas, né? Não sei se vocês, assim, já perceberam, mas tem o terço da Nossa Senhora do Rosário, de Maria, e nele tem as rosas. E aí eu já tinha o nome Bistrô na minha cabeça, e daí ficou Bistrô Flor do Rosário, que no Rosário da Nossa Senhora tem.
as rosinhas. E foi Ô, daí. Sabe mais do que eu, que sou daqui. Tá vendo aí? Eu queria só uma parte aqui, eu dar um recado, você que está em casa, fazer um merchanzinho aqui. Atenção você, aposentado, pensionista e servidor público. É isso Eu tenho um aí. recado aqui para você. A Paycard, ela facilita seu crédito. Então você que está precisando aí um dinheirinho, uma emergência, resolver algum problema imediato na sua casa, minha dica é a Paycard. Eles vão lá, você chega lá, eles pegam lá seu FGTS, antecipa. Limite do cartão de crédito. Já pensou? Tá lá, você vê o número e não tem como pegar. Eles antecipam também para você. Então, entre em contato, pessoal da Paycard aí, vai lá e resolve tua vida. Vou fazer uma pergunta agora para os dois. Tanto para a Patrícia como para Severino. No programa passado, a gente recebeu duas pessoas aqui também que eram CLT e Sim. migraram para empreendedores. Então, para vocês, qual foi a diferença? Qual foi o diferencial de mudar para o CLT para empreendedor? Foi difícil? Foi fácil? Para quem está nos assistindo agora, qual a dica que vocês dariam para quem é CLT e tem vontade de ser um investidor? Vou responder, posso? Eu não senti dificuldade porque eu tinha muita intimidade com a profissão. E assim, a estrutura a gente foi montando aos poucos, porque a cozinha ela lhe dá essa liberdade. Você pode começar na sua cozinha de casa, com as suas panelas. Tem uma passagem na minha empresa que eu comecei aos pouquinhos, porque também foi na pandemia, né? Coincidentemente, eu me mudei, decidi abrir meu restaurante bem na época que, né, o governo estava fechando os restaurantes, que foram os mais impactados. Então, eu comecei ali na cozinha de casa, com as panelinhas que eu tinha, fazia um exemplo, 1 quilo de arroz. E eu costumo dizer para as pessoas que dá para fazer, é por isso que eu quero falar com vocês, né? Já que o assunto aqui é papo de investidor, que dá para fazer na cozinha de casa. Eu comprava 1 quilo de arroz e quando o movimento começou a crescer, eu comecei a comprar 2 quilos de arroz, eu não tinha panela para fazer os 2 quilos. Então, eu tive que fazer 1 quilo, tirar e fazer mais 1 quilo. Então, assim, e aí a gente vai se adaptando, vai comprando, né, os equipamentos, tudo que é necessário, vai entrando dentro da legislação, da gastronomia, porque também é importante. E não senti muita dificuldade, não. Por quê? Porque eu já tenho essa aproximação muito forte, a experiência, o amor pela minha profissão. Então, para mim, foi bem tranquilo. E quem não tem, dá para fazer também. É só estudar um pouquinho, buscar conhecimento e na cozinha de casa começar que dá certo. Show. E tu, Verdade, verdade. É boa opção dela. Olha só, eu enxerguei da seguinte maneira. Eu, para sair da CLT, para migrar de CLT para dono do próprio negócio, né? Eu tentei desenvolver uma técnica. Qual era? Eu recebia X na tal empresa. Então, eu precisaria ter também uma receita X extra que não viesse impactar a minha renda. Então, fiz como a amiga falou aqui. Iniciei mesmo na mesa de casa. Então, sempre no final do expediente, quando chegava da faculdade, ficava acordado muitas vezes até 1 hora, 2 horas da manhã, dando conta da demanda. Fui arrumando ali os clientes aos poucos, não é verdade? E na medida que foi conseguindo os clientes, quando eu atingi o salário que eu já recebia na empresa que eu trabalhava, eu digo, não, da hora é agora. Então, quando se tem um preparo, quando se tem um planejamento, tudo se torna mais simples de você fazer a mudança. E aí, meu amigo, quando você estiver dentro do negócio já movimentando, tendo aquele faturamento, você começa a acreditar no seu negócio. E aí, bola pra frente, levantar a cabeça e empreender. Nessa época que você passou a ter a ideia de vou investir, já existia a contadora ali, já, do seu lado? já existia. Na verdade, Mais fácil, ficou mais fácil. Ele já Muita começou técnica. com o pé direito. É já. Só verdade. organizado já. Porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente casou muito jovem ainda, não tinha formação, a gente deu prioridade para ela se formar primeiro. Então, ela também já trabalhava no escritório de contabilidade, e aí eu dei o suporte inicialmente, quando ela se formou, que tudo estava mais tranquilo. Nós temos 2 filhos, temos o Danilo com 8 anos de idade e o David com 1 ano e 8 meses. Então, Já vai mandar um abraço já. já vamos mandar um abraço para meus filhos. E agradecer, é só agradecimento, né? Então, quando você faz a coisa de forma correta, sem ser uma aventura, sem ser algo cair de paraquedas, não. É justamente o que a amiga falou. Trabalhar, fazer aquilo que gosta. Muitas vezes, alguém trabalha como CLT numa ocupação que ele não tem muito prazer, não é verdade? E, às vezes, ele sabe que ele tem um prazer a mais por alguma outra atribuição, por alguma outra atividade. Muitas vezes é no ramo de alimentação, muitas vezes é no ramo de projetos, muitas vezes é no ramo de criar alguma coisa. Então, começa ali devagarzinho, vai fazendo, vai investindo, vai acreditando que as oportunidades ela vai surgindo, com certeza. Verdade.
E os desafios a gente vai enfrentando, né? É isso que a gente quer. Com certeza. É isso que a gente quer, então tem que superar. Eu vou aproveitar aqui mais uma pergunta para os dois. Tá. Vai para os dois também. Dá dinheiro? Como é que é o negócio? Dá um dinheiro bom, médio, é apertado, tal? Como é cada um na sua área aqui? Hoje, como é que é o negócio de vocês aqui? Alimentação, o lucro é pouco. Mas o que acontece no meu caso? É o volume. O lucro é muito pequeno, a margem é muito pequena para o ramo alimentício. Mas o giro, Ah, sim, aí vale muito a pena, compensa demais. É isso que você tem que fazer, captar cliente, você tem que ouvir a opinião do cliente, ver o que ele gosta, ver se está agradando, né? A gente está sempre fazendo pesquisa de satisfação. Todos os dias, a cada cliente, a gente pergunta se gostou, o que eles gostariam que a gente repetisse, pratos que eles queriam de volta, porque é muito rotativo o meu menu, é uma loucura. Eu digo assim, como ele falou, fora da casinha, né? A gente sai totalmente da nossa lucidez. O meu menu, ele é variado, só repete o arroz. Todos os dias tem o arroz. então dá para ganhar um dinheiro. Dá pra Dá, ganhar um porque dinheiro. aí assim, a gente vai trabalhando com o público. Outra coisa que é muito legal também é você ter a oportunidade de personalizar o que você quer. É um buffet. Um buffet você vai lá e escolhe o que você quer, mas lá é diferente. É um executivo, onde você tem a oportunidade de fazer exatamente como se você estivesse na sua casa. Você monta o que você quer, você escolhe as opções, você escolhe as quantidades, e assim, eles meio que é uma grande brincadeira ali. Eles viajam também junto na minha loucura, e deu certo, deu muito certo. Então, assim, o valor, o faturamento, ele acaba, para mim, valendo a pena pelo volume de vendas. E aí eu consegui um grande volume, porque eu procurei também outras opções para fornecer almoço, fornecer marmita, contratos públicos. Aí o contrato público veio e deu... Bom, ela saiu de 1 quilo de arroz para um fardo. Não, gente, hoje eu produzo... Eu vou dizer, eu perguntei quando era cheio de ouro aí. Eu disse, Não, esse não, negócio não. dá dinheiro, restaurante, certeza. O volume, muito trabalho, porque a gente consegue uma margem melhor no volume. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Deixa ele responder logo a dele. É rapidinho, é só ele. Ele vai saber se dá perder, né? dinheiro. Porque tu sabe, a gente tem que. Vai que dá certo, vai que é um bom empreendimento, né? Vamos uma nova oportunidade, né? Mas montam bem longe. Eu queria saber, só uma pergunta que eu vim com isso na cabeça. Sim. Era quantos, como é que se transformar em pratos, né? Se fosse fazer em pratos. Quantas pessoas, no caso, a rotatividade hoje, no almoço? Cliente, uma média de 150, 200. No almoço, só de No almoço. almoço, isso. Aí a gente tem gente, viu, meu amigo? contratos Coisa boa, viu? públicos, né? Gente. Contrato público de 500, Excelente, 600, excelente. 700, 900, 1.000, 1.200. Pare, vamos botar olhão. Agora me deixou curioso com ele aqui. Sério, será que... Condomínio. Gente, Condomínio. uma Apagar a briga. ressalva. Dá dinheiro Só pra uma pagar a briga de ressalva. condomínio. Da panelinha de 1 quilo de arroz, hoje eu tenho uma panela que faz 70 quilos de arroz. Tô falando que é um fardo. Mas eu vi uma casa massa ali. Entre Bessa e Intermais ali. Enfim, diz aí a tua aí. Rapaz, é o seguinte, eu tenho uma visão bastante ampla e holística com relação a empreender, né? Você empreender hoje, nos dias atuais, já é um desafio, né? Agora, falando de ganhos, sem dúvida, hoje, além de eu gostar muito e ter vocação para tal coisa... Tá demorando demais para né? responder. É altamente lucrativo, isso não resta dúvida. Eu tenho um colaborador lá que ele sempre me diz, para entrar tem que sair também. Então não é só entrar, também sai. Porque nós temos bastante responsabilidade, principalmente com a parte dos colaboradores. Chega ali o 5º dia útil do mês, eu geralmente não espero nem chegar o 5º dia útil. Dia 1º, dia 2 já estou pagando a folha dos colaboradores. Mas tratando-se de faturamento, cara, eu acredito que hoje, no ramo administrativo, é o que mais dá retorno hoje. Você tem noção, hoje a gente tem... Para quem quer trabalhar com gestão de condomínio, engloba todas as áreas. Então, o advogado, ele pode atuar na gestão de condomínio, né? Os contadores, há uma migração muito forte de contadores que estão migrando para a gestão de condomínio. Porque quando se fala de gestão de condomínio, a gente está falando de contabilidade, a gente está falando de setor contábil, a gente está falando de funcionário, tributação, não é verdade? Manutenção dentro do condomínio. Então, a gente está falando de um leque de serviços que pode ser prestado no condomínio. Então, eu posso dizer, praticamente quem me conhecia há pelo menos 5 anos atrás, já tinha uma motozinha emprestada para andar. Hoje, graças a Deus, a gente já está em outro patamar, a gente consegue já ir a alguns lugares que a gente não ia antes, já consegue vestir algumas coisas que a gente não vestia antes. Então, assim, simplesmente acreditar. Eu acho que a palavra é acreditar. A gente não tem que esperar ninguém nos empurrar, não. A gente tem que acreditar em nós mesmos e investir naquele nosso pensamento. Então, tratando-se de faturamento, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje, eu não tenho como ser ainda uma das maiores empresas de administração de condomínio, porque quando a gente fala de administração de condomínio, a gente está falando da pessoa.
Hoje a empresa Conduz, que presta serviço de gestão, basicamente quando alguém fala Conduz, lembra da pessoa do Severino. Que eu sou aquela pessoa que acompanha o síndico, eu sou aquela pessoa que eu faço um atendimento de 1h da manhã, de meia-noite, não é verdade? De um final de semana, assembleia, não é verdade? Eu que sou cristão, né? Sou servo do Senhor. Quando eu não estou na igreja, na casa do Senhor, eu estou nas assembleias de condomínio. Justamente isso, resolvendo problemas, trazendo soluções, apresentando ferramentas para que as coisas acabem sempre da melhor maneira. Porque você já imaginou, Primitivo? Você vai estar num local, morar num condomínio, onde tem ali diversas famílias, pessoas com pensamento diferente, cultura diferente, não é verdade? Todo mundo é proprietário, todo mundo é dono do pedaço, então tem que ter ali uma terceira via ali no meio, não é verdade? Para levar pedrada dos dois lados, e nós estamos lá para isso. Você vive ou na Assembleia do Condomínio, ou na Assembleia de Deus. É verdade, é verdade. E aí, Patrícia? Eu fiquei curioso com essa história dos 70. É uma panela só que cabe 70 quilos. É, metade dessa mesa, digamos. Coisa boa. É uma caldeira. Nem é panela, é caldeira. Dentro do assunto que eles mostraram aqui, que ganham dinheiro, né, com seus empreendimentos, que isso é importante até para você que está em casa, que é um dos aspectos que a gente quer mostrar aqui, entendeu, pessoal? No nosso podcast, que é o quê? É papo de investidor. Vocês investiram e prosperaram no que vocês estão fazendo. Então, sempre a ideia da gente é essa, trazer pessoas reais, investimentos e ganhos reais, entendeu? Pessoas que se deram bem. Se dar bem para mim não é ficar rico, não. Tô falando ficar rico, não. Tá com as contas pagas, sobrou um negocinho, tem uma diversão com a família e tal. Prosperou dentro do seu investimento, entendeu? Então, isso aqui é muito importante, né? A gente trazer pessoas Com certeza. que conseguiram vencer dentro do seu investimento e acreditaram. E muita gente, não tenha dúvida, que muita gente que tá em casa agora, tá assistindo a gente aqui, tá pensando investir em alguma coisa, eu queria sair de CLT, a gente sempre bate nessa tecla, todo problema, sair da CLT, ir para empreender, eu apoio, todo mundo que empreende, eu apoio, entendeu? E já dá os parabéns de antemão aqui, né? Com esses dois guerreiros aqui, né? Porque não é fácil. Empreender no Brasil investir já não é fácil. Né? Empreender no Brasil hoje não é fácil. Empreender numa crise que foi a pandemia, vocês são vitoriosos, né? Mas, Patrícia, qual foi a tua inspiração nessa área de gastronomia? Foi a mãe, foi o avô, a avó? Exatamente isso, como eu tinha comentado. Eu descobri há pouco tempo que eu perdi meus pais. E assim, um dos motivos também que eu vim para Paraíba, eu aceitei fazer essa transição, mudar totalmente a minha vida, né? Uma mudança muito grande cultural e também financeira, né? Porque eu não sabia como seria. Foi a perca dos meus pais. Quando eu me divorciei, eu tive um divórcio muito conturbado no Sul, fui passar um tempo com meus pais. E esse tempo foi muito importante, porque quando minha vida voltou ao normal, que eu pensei em voltar para Curitiba, meus pais sofreram um acidente e faleceram os dois. Então, assim, foi muito difícil para mim. A gente sempre teve uma ligação muito boa, uma família muito equilibrada, centrada, muito tradicional também. A nossa família era muito conservadora. E quando eles faleceram, desestruturou todo mundo, os 4 filhos, uma filha adotiva. Assim, a gente perdeu o nosso chão. E aí foi onde eu decidi recomeçar a minha vida. Recomeçar num outro lugar, tudo novo, e tentar seguir adiante mesmo com esse trauma, essa perca. E aí foi onde eu decidi mudar de vez para Paraíba. Só que eu descobri há pouco tempo que a minha maior motivação é minha mãe, e para não deixar ela morrer, essa memória afetiva, memória gastronômica, né? Essa semana, eu particularmente, eu estou presente na minha cozinha, cozinhando diariamente. E aí uma parente, uma cunhada minha, almoçou lá e chorou. Ela disse: Patrícia, como lembra a minha sogra, que saudade dela. Então, assim, é isso que eu não quero apagar de mim, é isso que eu não quero tirar da minha família. Minha família vem me visitar, eles vêm do Sul, vêm de São Paulo, eles vêm com saudade da minha comida, porque traz a memória afetiva, né, dali do seio familiar, da pessoa mais importante que foi a minha mãe. Vamos almoçar lá. Minha mãe era paulista nata, um tempero já tô com fome incrível. nessa conversa aqui. E aí, o que aconteceu comigo? Olha que legal. Eu peguei o tempero da minha mãe, paulista nata, da Gema, que cozinhava muito bem. Do Sul, né? Eu fui, digamos, agregando. No Nordeste, que eu morei alguns anos em Recife, agora aqui em João Pessoa, também morei em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Enfim, a gente viajou a vida inteira, como eu comentei, pelo fato do meu pai trabalhar em polo petroquímico. Da Bahia, eu morei 2 anos na Bahia. Então, assim, é um mix, eu digo assim, que é cozinha brasileira. Porque hoje eu tenho um pouquinho dessa bagagem de todas as culturas e eu tô sempre agregando nos meus pratos, entendeu? E eu descobri que veio, né, essa inspiração, grande inspiração veio da minha mãe, e é para não deixar essa memória afetiva gastronômica morrer, nem para mim
e nem para quem conheceu e quem gostava tanto, entendeu? E Admirava. participou, né, da sua família. Né? Exatamente. E participa até hoje. Queria saber aqui, Severino, a gente falou aqui, é um negócio lucrativo, graças a Deus é um negócio lucrativo, mas hoje, dentro do dia a dia da administração do condomínio, qual é a maior dificuldade? É aquele problema emergencial, são as assembleias do condomínio. Hoje, qual é a maior dificuldade dentro do teu negócio? Rapaz, a maior dificuldade que eu enxergo hoje é o relacionamento interpessoal com pessoas, né? Eu lembro que quando eu estava próximo de colar grau, uma das professoras que eu gostava muito dela, ela disse, olha, Severino, quando vocês saírem daqui prontos para o mercado de trabalho, a maior dificuldade que vocês vão encontrar lá fora é lidar com pessoas, né? E aí a inspiração foi justamente essa. Eu não sou um político, né? Nunca tive nenhum laço político, mas eu me considero uma pessoa muito política, porque onde eu chego eu procuro ter conhecimento, procuro abraçar as pessoas, aperto de mão, perguntar o nome, saber onde mora, de onde veio. Então, essa vocação, esse prazer de lidar com pessoas, não é verdade? Acabou que caindo como uma luva para mim que trabalho com gestão de condomínio. Então, quando eu chego no condomínio, ou quando eles chegam até a mim, geralmente eu sempre digo pro pessoal, condomínio quando chega até a mim já chega carregado de problema. É problema, é bomba parada, é o condomínio sem água, é um condomínio querendo pegar o outro, é o pet do outro condomínio. Então, assim, nós sempre chegamos no condomínio para resolver e solucionar problemas. Então, essa minha capacidade de lidar com pessoas e com conflitos me ajudou bastante. Então, respondendo a sua pergunta, Primitivo, a maior dificuldade que eu tenho hoje ainda é essa questão do relacionamento interpessoal de pessoas. Não é verdade? Todo mundo com pensamento diferente, todo mundo com opinião diferente acerca de um determinado assunto. Não é verdade? Então, hoje mesmo, praticamente, nosso colaborador era agora mais de 6 horas da noite e ele estava dentro dos condomínios entregando a advertência. O cara que ficou até 2 horas da manhã bebendo todas e amanheceu o dia, a maior confusão, deu polícia, deu tudo. Então, é aí onde entra a figura do administrador de forma coerente, pacífica, respeitosa. Não é porque muitas vezes o condomínio bebeu, passou da conta que ele é um infrator, que ele é uma má pessoa, não. Chegamos lá com imparcialidade, com respeito, tentamos entender a situação e tudo acaba da melhor maneira possível. Realmente não deve ser um trabalho fácil, não. Não é fácil, não. Isso aí que ele falou, lidar com pessoas, né? Eu acho que todo mundo aqui, nas nossas atividades do dia a dia, todo mundo, de um jeito ou de outro, a gente tem que lidar com pessoas, né? E a respeito aqui de Patrícia, eu tive um anunciante meu no meu Instagram, que era o Dom Fred. É um cara aqui que ele é uma lenda aqui da cozinha aqui. Ele tinha a Adega do Alfredo, que é um restaurante aqui renomado e tal. E ele tinha o costume, Fred, ele é aquele cara que ele saía da cozinha, um restaurante alto padrão, ele saía da cozinha com um avental lá e vai na mesa de todo mundo, conversa que tava lá, deputado, governa, todo mundo, né, um restaurante, ele sempre teve esse costume e depois da adega ele botou um restaurante menor no shopping e ele manteve essa mesma Essa postura, né? cultura dele, né, essa postura dele de ir nos clientes, ir na mesa, conversar com o pessoal e tal. Então entra nessa questão interpessoal, né? Essa questão de lidar com pessoas. Como é que é lá no restaurante? Vocês têm algum contato ou é cada o pessoal self-service, pesou, chama? Não. Vocês conseguem ter essa relação com o cliente? Muito próxima. Os clientes, quando eu abri há 5 anos atrás, meu filho Conhece era uma pelo nome. criança, conhece pelo nome, eles tratam, a gente trata eles, inclusive é uma regra do restaurante, é decorar o nome dos clientes. Então, quando chega, oi, seu fulano, tudo bem? Como é que o senhor tá? Como é que foi o final de semana? E a tratativa é essa mesmo, sabe? A gente está sempre próximo, o meu esposo está sempre circulando, o meu filho que cresceu ali, os clientes que viram o meu filho com 6, 7 anos, né? Hoje vê ele com 15, 16, entendeu? São os mesmos clientes, eles dizem assim, nossa, como você tá grande, você não para de crescer, Rafael. Oi, Rafael é o nosso garçom. Ele disse trabalhando já com vocês. Trabalha, ele disse que ele merecia o melhores do ano de garçom, porque ele é um dos melhores do restaurante também. Coisa boa, né? Aí eu tenho uma gerente que ela também trata com os clientes, ela sempre pergunta a opinião, ela sempre faz aquela pesquisa de satisfação, como eu falei. Então, a gente sempre tenta estar próximo, e até quando tem crítica, eu sou muito aberta à crítica, muito, totalmente. Eu sempre tento mostrar para o cliente também que tem outro lado, né, que ele pode compreender por que a gente se comportou daquela maneira, por que o prato é apresentado daquela forma, e normalmente eles entendem demais. E aí a crítica também é sempre construtiva. Eu escuto muito o meu cliente o tempo todo, mando uma mensagem no meu privado, os clientes falam comigo no privado quando tem alguma reclamação.
Eles vêm, Patrícia, aconteceu isso, isso, isso. Oh, meu Deus, eu dou cortesia, eu dou almoço, digo, olha, da próxima vez você não paga. Eu estou sempre tentando fidelizar esse cliente. Então, a gente está muito próximo dele sempre, tanto dos clientes quanto dos funcionários. Quem vê minhas redes sociais, né, vê que é muita festa, muita alegria. Tô Eu na tava cozinha vendo hoje. sempre dançando, Tava vendo. cantando, dançando, brincando. Então, assim, a gente tenta estar sempre próximo. Tem a dificuldade muito, porque são pessoas, né? Como o amigo falou, pessoas de diferentes classes, né, pensamentos, educação, vem de culturas diferentes, mas a gente sempre tenta apaziguar, acalmar os ânimos, a gente tenta sempre trazer para perto da gente, mostrar que, como muitas pessoas dizem que não é uma família, sim, a gente é. E às vezes, infelizmente, eu digo que é melhor do que uma família, muitas vezes, porque a gente está ali no dia a dia, eu dou conselho, eu chamo para conversar, eu ajudo, eu faço empréstimo, eu parcelei não sei quantas vezes. Eu também faço, viu? Eu, se passar mal no trabalho, eu pego meu carro e levo, eu socorro, eu pago um exame, eu pago uma consulta particular. Não vai para a UPA, você vai ali, que ali em Jaguaribe tem muita policlínica, né? Então, eu sempre levo alguém para algum lugar e eu tento estar sempre próximo, tanto dos meus funcionários quanto dos meus clientes. Vou fazer uma pergunta para os dois novamente. Empreender é muito difícil e vocês conseguiram vencer. Mas me fala aí, vocês dois, qual foi o maior desafio que vocês encontraram até hoje? A maior treta, qual foi? Para você que trabalha direto com problema. Porque Severino, ele trabalha direto com problema. Ela não, ela trabalha com um problema que é a fome. Comeu, passou. Mas qual foi o maior conflito que vocês tiveram que resolver? Qual foi a maior dificuldade até agora? Rapaz, os maiores conflitos que nós encontramos hoje no condomínio é que, querendo ou não, a sociedade, ela se evoluiu. Então, hoje tudo é direito. Você tem noção, a gente tem um cliente que tem um condomínio que todas as madrugadas, quando ele fica embriagado, ele simplesmente tira a roupa e começa a passear no condomínio, do jeito que nasceu. Então, Ele sai do apartamento e vai passear. sai caminhando nos corredores, do jeito que nasceu. Então liga pra polícia 190, a polícia diz, esse cara tem problemas mentais. Liga pro SAMU. Aí quando o SAMU muitas vezes não vai deixar de atender quem sofreu um acidente pra vir resgatar uma pessoa que tá caminhando no condomínio. Então, é briga de faca mesmo. É briga de pau mesmo. Da última vez, quase que matam esse condomínio. Então, assim, são coisas que muitas vezes ocorrem no condomínio que nós ficamos de mãos atadas. Principalmente, um fato interessante agora, né, que são leis aprovadas, são crianças que possuem alguma deficiência TDAH, como Autista, por autista. exemplo, Então, né? essas pessoas conseguiram, de fato e de direito, um direito adquirido, e aí a gente também contribuiu, precisou entrar nesse entendimento que as crianças que têm essa deficiência merecem esse cuidado, esse carinho, esse respeito, né? Então, hoje a gente não pode advertir. Não pode advertir apartamento que tem crianças com esse porte, né, de deficiência. Então, a gente procura sempre flexibilizar. E eu sempre digo, Primitivo e Eduardo, Anderson, que o conhecimento, ele sempre vai ser a melhor ferramenta. O conhecimento atrelado ao diálogo. Então, muitas vezes alguém erra por não conhecer. Muitas vezes alguém comete alguma coisa no condomínio sem ter aquele conhecimento. Então, quando a gente chega, que traz a lei, que traz a norma, hoje nós temos a lei superior maior, que é o Código Civil brasileiro, não é verdade? Que é quem vai educar os condôminos dentro do âmbito condominial. Então, quando a gente fala, a gente não está falando por propriedade própria. Nós não estamos falando porque é uma tomada de decisão própria nossa. Existe um regimento. Existe né? um regimento, existe Vocês uma lei. acompanham. Como, por exemplo, se alguém tenta contra a vida de alguém, entra aí o Código Penal. Se alguém comprou um celular e esse celular veio com defeito, Código do Consumidor. Não é verdade? Isso. Se alguém comete um crime de trânsito, entra lá o Código Penal de Trânsito. E dentro do âmbito condominial, quem vai me educar? Código Civil Brasileiro. Então, o artigo 1331 até o 1300 e não sei quantas, lá vai estar todas as leis para condomínio. Então, deixar uma dica aí, para você que pretende morar num apartamento, pretende morar no condomínio, procure ter um pouco de conhecimento. Porque da porta para fora é como se você, eu sempre digo, você mora num apartamento, da porta para dentro é você que manda. Mas quando você chega da porta para fora é como se você estivesse entrando numa rua. É como se você estivesse entrando numa avenida. Então, para onde nós vamos hoje, tem regras, tem normas. Ou não? Se na faculdade tem norma, na escola tem norma, na empresa que você trabalha, muitos trabalham, tem norma. Para onde a gente vai ter norma? E por que no condomínio, no âmbito interno do condomínio, não vai haver a norma? Então, uma dica para você aí, né? Se você gosta de ficar bem à vontade, se você gosta de usufruir bastante aí de forma mais à vontade, o condomínio já não é Vá morar num sítio. Vamos morar no sítio, Vá vamos morar no numa sítio, casa. né? Longe É de verdade. casa. Principalmente, Primitivo, e aí eu quero deixar uma deixa
sobre o crescimento, o crescimento, eu digo assim, desenfreado das construções. Não é verdade? Lá próximo à minha casa mesmo, no Valentina, que é uma área sul, veja bem, uma área esquecida da cidade, hoje o Valentina, né, muitos sabem, hoje é um dos locais principais. Se hoje Valentina tem shopping, né, Valentina tem hospital, Valentina tem um posto de saúde em cada esquina. É uma cidade. É uma cidade. Então, para você ter noção, tem uma área lá chamada Parque do Sol, que é a nossa área de atuação. São mais de 300 edificações, amigo. Só lá na administradora, a gente fez a última contabilidade, quantos apartamentos, não condomínio. Condomínio hoje são quase 70 prédios e nós fazemos a gestão. Mas apartamentos são quase 2.000 unidades. Então veja só o crescimento disso aí. Muita coisa. Então é muita coisa. É uma dica que eu deixo para quem está acompanhando aqui o Papo de Investidor, já que o assunto é esse, não é? E eu gostaria também de deixar esse leque. Vale a pena investir, vale a pena criar alguma forma de prestar serviço para essa população. A área de restaurante, por exemplo, pegando um gancho mesmo, por exemplo, hoje você sabe, o delivery hoje é forte. Quem fornece almoço, quem fornece lanche para os condomínios, você sabe que não para. Então passou ali das 17 horas da tarde, entrando para as 18 horas, na rua é os motoboy fazendo toda aquela ação, fazendo entrega. Então, hoje, passar na frente de um condomínio Primitivo, é passar na frente de uma área de uma mina de ouro. De uma mina de ouro, de prestação de serviço. É verdade. O pessoal às vezes se assusta quando eu chego na Assembleia. Eu digo, ó, pessoal, vocês estão vendo esse condomínio aqui? É bonito, né? Bem iluminado, local chique, área nobre, tem um jardim maravilhoso, área de recreação, academia, piscina. Isso aqui nunca vai deixar de trazer uma forma de vocês investirem nisso aqui. Enquanto vida vocês tiverem e aqui vocês morar, vocês vão ter que investir para manter esse local em pleno funcionamento, para vocês receber uma visita, receber um amigo, não é verdade? E quem for no condomínio daqui a 10 anos, quando voltar, ele está na sua forma original. Então, para isso, são serviços que são feitos, executados dentro do condomínio. O condomínio, quando amanhece o dia, está lá o zelador fazendo a limpeza. Quando vai se aproximando meio-dia, dá um problema numa bomba d'água, tem que ter um técnico lá da área hidráulica fazendo aquilo. Quando é no outro dia, dá um problema numa lâmpada, tem que ter um eletricista. Então vem fachada, vem manutenção de piscina, manutenção de elevador, manutenção do playground do condomínio. Então é uma gama. Eu poderia passar aqui até 2, 3 horas da manhã falando de serviço. Eu tô doido pra lhe encontrar daqui a 10 anos. Você vai tá cabeludo desse jeito, viu? Porque meu amigo. Não, doido. Eu tava aqui já pensando, rapaz, será que eu ia conversar com ele? Dá pra gente. Tá doido, homem. Eu já tava pensando aqui. Primitivo. Eu quero ver se você vai estar daqui a 10 anos cabeludo desse eu jeito. tava pensando aqui, já vou Estresse. parar de investir em condomínio. Olha, eu tava conversando com a minha esposa. Pra Valentina. motivar, né? Eu tava conversando com a minha esposa no caminho de lá pra cá. No dia que eu não amanhecer com 40 ou 50 mensagens no WhatsApp de síndico, foi tranquilo. Ah, velho. Então, assim, mas eu procurei flexibilizar, né? Hoje a administradora tem vários contatos. Eles só entram em contato comigo quando o barco tá quase afundando. Então não adianta ligar pra mim, porque o funcionário não veio. Não adianta ligar pra mim, o condomínio aqui tá sem falar com outro por causa do cachorro. O pet do vizinho soltou e fez as necessidades dele no corredor. Não, precisa ligar pro administrador pra isso. Então eu tenho a minha equipe, eu precisei dividir, Primitivo, esses ganhos, não é verdade? Para que eu pudesse ter um pouco de tranquilidade. Porque é o seguinte, além da vocação, você tem que ter uma cabeça bem tranquila. E eu procurei trabalhar isso. Eu tive que trabalhar isso para mim não trazer esse problema para dentro de casa. Então eu sempre digo à minha esposa que trabalha comigo também na área de, quando nós saímos do escritório, fica lá tudo que for relacionado ao serviço. Vamos passar na padaria, comprar o pão e agora é só cafezinho e papo e cuidar das crianças. E Patrícia, Desafio? o desafio, o maior desafio. Enquanto eu estava cozinhando, estava tudo lindo. Mas aí a demanda cresceu e eu precisei administrar o meu negócio. E aí esse foi um grande desafio, administrar tanto a empresa, porque daí é muita coisa, né? É gestão, é o financeiro, é recursos humanos, e essa parte me pegou. Eu tinha experiência na cozinha, né? Tinha experiência em compras, em venda, em montagem de cardápio, elaboração, enfim, infinidade de coisas relacionadas à cozinha. Mas a gestão do negócio, não. E gerir pessoas, povo indisciplinado. Gente, assim, pegando aí também, né, carona com ele, tudo no mundo tem lei. Parece que dentro da empresa da gente não pode ter regras, entendeu? É muito difícil. Esse, até hoje, para mim, é o mais desafiador. É disciplinar a equipe, é mostrar para eles que quanto mais a gente organiza, quanto mais todo mundo cumpre as mesmas regras, né, flui melhor, eles não se disciplinam, entendeu? As pessoas não abrem a cabeça, às vezes é coisas melhores, mais prática.
e o pessoal não colabora, eles são muito indisciplinados. E essa é uma dificuldade que eu enfrento diariamente, ensino diariamente, com maior empatia, atenção, paciência, e todos os dias a gente tem que abordar os mesmos problemas, não se solucionam. Eu falei, olha, a partir de agora eu vou começar a dar advertência. Vai fazer isso? Não, não vou, me ajuda, eu não vou fazer isso. Mas assim, se eu fizesse, eu não teria um funcionário mais. Então, a gestão de pessoas, do negócio, que também não é fácil, né? São os impostos, é lidar com contabilidade. Toda a administração da minha empresa é muito grandiosa, porque a gente, né, tinha muitos contratos, uma demanda muito grande, muitos funcionários, e aí eu tive que sair da cozinha. E isso foi um desafio muito grande, porque também é uma área que eu não gosto muito, eu tenho que fazer. A gente também não pode só fazer o que gosta, né? A gente tem que fazer o que é necessário. Mesmo que eu não gostasse tanto de cozinhar, se é uma coisa que, né, melhorou a minha vida financeira e da minha família, eu teria que fazer da mesma forma. Tinha que passar a gostar, né? Ia passar a gostar. É a entendeu? diferença também, do rico e do pobre, né? a gente também gosta. A gente falou sobre isso. O rico, que ele remunera. faz o que é necessário para lá na frente fazer o que gosta, né? Exatamente. Então, assim, eu tive que fazer isso. Eu sou a prova de que a gente não faz só o que gosta. Eu amo a cozinha, mas hoje eu também atuo na gestão do meu restaurante, ficar sentada ali no escritório, o circuito de... o que você está fazendo aí? Para com isso, está errado. Tá cuidando da disciplina da minha empresa, dos meus funcionários, da gestão, é o tempo todo com o contador, é documento, é nota fiscal. Olha, esse é um desafio muito grande, mas é necessário. Eu também não posso deixar de fazer. Eu sofro, né? Uma coisa que eu gosto, mas é necessário. Eu atuo nessa área também, na gestão da minha empresa. Esse é o maior desafio, de empresa e das pessoas, dos funcionários. Sair de chefe para gestor de pessoas. Isso. E aí hoje eu faço os dois. E não é fácil, porque como eu disse, né, eu saí totalmente da casinha, o meu menu é super elaborado, todos os dias a gente muda para não, né, para os clientes não enjoarem, porque eles enjoam também muito rápido. Todo dia eles enjoam de tudo. Começa de que horas? Você começa de que horas, assim, a produção? Porque o almoço ali, geralmente, o pessoal começa a chegar umas 11 horas. 11 horas a em diante gente, começa. 4 horas da manhã já tá lá ligando tudo. Fala, minha nossa senhora. E é. Eu tinha, agora Eu nunca tava pensando aqui, eu digo, não, 8 horas o pessoal... Não. Eu tinha um contrato com o governo do estado, eu entreguei, depois de 4 anos, eu entreguei esse contrato porque defasou o valor, enfim, não tinha como, né? A gente está vendo aí a nossa inflação, né? Os suplementos, o mantimento crescendo, subindo todos os dias, então, sem reajuste, eu tive que entregar um contrato de 4 anos. Mas a gente tinha o turno da noite, trabalhava, entrava uma equipe às 4 da manhã, mas o turno da noite já fazia o pré-preparo, que era o adiantamento, entendeu? Então, é assim, era rotativo, ainda é rotativo. Volume, né? Caramba. E não para, não para. Os funcionários param, né? A gente não para, a gente é de domingo a domingo. Pegando um gancho do que ela falou aqui, eu depois de 34 anos, né, de idade que eu tenho, eu deixei de acreditar em alguns mitos, né? E um deles é aquele que o testemunho arrasta. E, na verdade, no âmbito empresarial, isso não funciona. Você tem noção, tem dia que eu tô varrendo a frente do escritório. Antes do colaborador chegar, para ele ver. Para ver se no outro dia ele se comove, passa ali, né? Tem dia que nem água, cara, no bebedor tem. A gente tem que... E aí, cara, faltou água? Tu deixou faltar água? Então, assim, exige muito de nós, também, como empreendedor. Não pense que você vai montar um negócio e vai ter alguém que vai ali vestir a tua ideia. Não. Você vai ter que estar fazendo aquela manutenção. Tem que sempre estar dialogando, tem que sempre estar conversando. Lá no escritório mesmo, por exemplo, todo mês tem reunião de alinhamento pra gente pontuar esses pontos. E é importante, né, Primitivo, para quem vai investir. Certeza. Saber que você vai investir, você vai montar um negócio e você não vai conseguir gerir aquele negócio só. Ninguém chega em local nenhum sozinho. Vai chegar justamente com a ajuda, com a contribuição do colaborador. Mas nem sempre, muitas vezes, eles são aquilo que nós esperávamos. Então é por isso que hoje em dia existe essa rotatividade. Tu faz reunião uma vez por mês, né? Uma vez por mês. O meu todo dia no café da manhã. Coisa boa. Ó, eu tô ouvindo aqui vocês falar, 2 empreendedores, e eu quero deixar um recado também aqui para quem vai assistir aqui, quem tá assistindo. Eu sou um empreendedor de muita sorte mesmo, porque eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo. Deixar um abraço para os 2, que é para Pablo, meu gerente, e minha coordenadora, Rafaela. Pablo, ele é um exemplo de pessoa, inclusive está aqui conosco, acabou o expediente, já entrou no papo de investidor também, está sempre me acompanhando. E com relação a esse atendimento que ele faz com todos os colaboradores, com os nossos funcionários, com as pessoas que buscam a Paycard,
Ele e Rafaela têm sido um diferencial e eu sou muito grato por ter eles na minha equipe. Deixar aqui registrado, né? E eu queria também... Vem loja nova aí também, né? Vem loja nova. Dá pra Tá vir chegando loja mais nova, uma, né, pegar, né? tá chegando mais uma loja. Mas vamos falar da loja de vocês. Quer saber? Daqui a pouco- O povo daqui tá a pouco- pedindo, o povo tá precisando da pegar O também. povo tá precisando de dinheiro pra comprar panela. Da panela grande, não é aquela panela pequena, é panela grande. Caldeira. Já vai, Caldeira. caldeira, já tá um network, viu? Já tem um network aqui. 70 quilos de 70 arroz. Eu vou quilos. almoçar lá. É uma meu. bacia. Tem que ir lá, tem que ir lá. Me fala um pouco aí sobre a diferença do teu restaurante para os demais da região ali. Por que que eu devo lá, ir almoçar lá amanhã com Primitivo? Qualidade. 100% de qualidade. É uma comida caseira, preparada todos os dias. A gente não trabalha com aproveitamento de alimento. Todos os dias tem pratos diferentes. A gente tenta estar sempre mudando, né, para o cliente. Eu digo assim, que eu pego um prato meio popular, visto uma roupinha de gala nele, gourmetizo, faço uma apresentação bacana por um preço bom. Um restaurante limpo, organizado, com bom atendimento, climatizado, com uma louça bacana, entendeu? E você pode personalizar o seu prato da maneira que você gosta, com quantidades, variedade, opções mais caras, opções mais baratas. Vale muito a pena. É um restaurante para você conhecer e fidelizar. Bom, nosso diferencial hoje, né? Modéstia à parte falando, com toda humildade, mas para o meu ramo, é o gestor, é a pessoa do Severino, que está ali disponível para os clientes 24 horas. Então, hoje em dia, a maioria das administradoras ela tem um atendimento comercial. O meu não, eu disponibilizo meu contato para que qualquer momento do dia ou da noite o síndico tiver algum problema, ele entra em contato diretamente comigo e eu vou estar ali pronto para dar para ele ali um suporte necessário que ele precisa. Então, o diferencial hoje tem sido a minha pessoa. Eu tenho até alguns concorrentes que no início eu fui até um pouco perseguido, então precisei ter o suporte do nosso conselho, porque tive um crescimento muito rápido. Então, uma vez e outra, eu estou na porta das grandes administradoras de João Pessoa recebendo uma pasta de um cliente novo para nós. Então, o diferencial tem sido esse. Muito bom. Nós recebemos hoje Severino da Conduz, que é uma administradora de condomínios. Recebemos Patrícia também, que é proprietária do Bistrô Flor do Rosário. Eu estou muito curioso para comer esse arroz lá. Ele ficou com um arroz na certeza. cabeça. Com toda certeza. Então, você que está nos assistindo, continue nos seguindo nas redes sociais, continue seguindo o Primitivo também, continue seguindo a Pecard, e vocês têm um espaço agora para falar, um espaço breve para falar sobre a empresa de vocês e colocar o arroba de vocês aí. Né? As considerações finais. Considerações finais. Meu arroba é Bistrô Flor do Rosário no Instagram. Sigam, conheçam nossos pratos, nosso menu diário. Vão conhecer o restaurante. Eu convido vocês a ir conhecer. Se não gostar, a gente dá um desconto para vocês. A gente vai tentar melhorar também. E esse é o nosso trabalho, está sempre perto do nosso cliente, a nossa equipe também. Eu quero agradecer pela vida de todos os meus funcionários, com todos os altos e baixos, mas são pessoas, né? Todo mundo está ali todos os dias, também batalhando pelo seu pão. A gente é uma grande família e tenta manter isso para que seja realmente um lugar onde as pessoas sintam esse calor humano, sintam esse amor pela profissão e por também servir, né, aos nossos clientes. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês vão fazer a visita para a gente. E é isso aí, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Joia. Eu também quero encerrar agradecendo, né, a esse podcast Papo de Investidor. É uma grande oportunidade que vocês estão trazendo, né, não só para os empresários que já estão aí com algum tempo de caminhada, mas aqueles que estão querendo ingressar. Então, seguindo aí o Papo do Investidor, vai ter muita dica. E eu quero agradecer também em nome da minha empresa, a nossa empresa administradora Conduz, @ADM Condomínios. Você pesquisar aí, vai ter bastante dica lá, bastante informação. Você que mora em condomínio, você vai ter bastante informação lá acerca das leis, de normas que podem estar ocorrendo aí no seu condomínio, tá bom? Então, agradeço desde já a toda a equipe, ao Papo do Investidor. Então, hoje, tenho que agradecer mais uma vez a Deus e falar que este foi o Papo de Investidor de hoje. Mais uma vez aqui junto com meu amigo Primitivo. Tamo junto, meu irmão. E tá chegando novidade. Próxima quarta-feira, mais novidades. Esse foi o Papo de Investidor de hoje. Até a próxima, galera.